Paz do Senhor, igreja. É um prazer estar aqui trazendo essa mensagem para você que me ouve. E estou muito feliz porque essa semana eu terminei de ler a Bíblia. Eu tinha colocado no meu caderno dos sonhos, que está aqui atrás, para vocês verem, né? Que quando eu terminasse, eu iria ler a Bíblia corrida na linguagem de hoje. E também iria decorar versículos, né? Eu tenho uma facilidade muito grande para decorar versículos, até porque muitos já estão gravados na minha cabeça, eu só não sei a referência. Já comecei e lendo a Bíblia em Gênesis capítulo 1, já passei por essa leitura, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Foi justamente aqui no capítulo 1, verso 26 em diante, que diz assim: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E aí o verso 28 vai dizer: E os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves, para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu, e Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Me chama a atenção essa palavra, porque, assim, via de regra, o ser humano reclama de muitas coisas, né? Às vezes do pai, da mãe, reclama do tempo quando tá quente, quando fica frio, né? E a maioria das pessoas a gente vê assim, uma negatividade até mesmo por parte da mídia. E nós podemos chegar à conclusão de que isso é algo comum do ser humano, né? Olhar para aquilo que é negativo, olhar para o que ele não tem, deixar de agradecer pelo que tem. E nós vemos que no mundo em que nós vivemos também é um mundo de caos, onde tem guerras, doenças, crises políticas, econômicas. Mas lendo esse texto aqui, me chamou a atenção o fato de que o verso 26 fala assim: Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Ou seja, quando a Trindade ali reunida, Pai, Filho e Espírito Santo, decidem criar o homem, ele fala assim: nós vamos fazer o homem como nós, ele vai ser parecido conosco. Então, quero dizer para você, meu querido, que você não é o que, né, o que uma roupa de marca diz, o carro que você anda, mas você é imagem e semelhança, você é parecido com Deus. E nós vemos, segundo esses textos que nós lemos, que a prosperidade, a bênção, né, ela é natural. O antinatural é não ser abençoado. Porque nós podemos ver aqui que quando Deus criou e fez o homem parecido com ele, a sua imagem e semelhança, no verso 28 ele vai falar: e os abençoou. Ou seja, o natural é ser abençoado. Você é um abençoado. Todas as pessoas da face da terra, né, como seres humanos, foram criados abençoados. Só que muitos não acreditam em si, muitos vivem a maldição, muitos vivem a total escassez, né? Quando na verdade, devido à semente do pecado no coração e a não terem conhecimento da palavra do Senhor, eles não entendem e não sabem que são abençoados. Então eu quero dizer para você que me ouve, você é
parecido com Deus. Você é a imagem e semelhança. O nosso Deus, ele é um Deus sábio, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que domina, ele é um Deus próspero, né? E consequentemente aquele que é filho dele também é. Você é abençoado do Senhor. E note que Deus não criou o homem para ser escravo. Deus não criou o homem para escassez. Deus não criou nenhuma doença, nenhum caos, nenhuma guerra. Porque ele fala aqui, ó, e eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. E o texto vai dizer, e assim criou o homem parecido com Deus, né? Ele os criou e os abençoou. Então, tirando um resumo daquilo que eu já falei, nós somos parecidos com Deus em mais semelhança. Temos, né, os mesmos atributos comunicáveis de Deus, né? Inteligência, sabedoria, conhecimento. Podemos amar também, né? E Deus nos colocou nessa terra para quê? Para viver vegetando? Um casamento, né, de tristezas? Para viver na miséria? Não, Deus nos colocou para governar. Eu quero dizer para você que sua vida vai mudar quando você entender isso, que você é abençoado, que Deus te colocou nessa terra para governar e não para viver essa vida, né, de vegetação, essa vida de escravidão, de vício, das drogas, né, uma vida distante de Deus. Deus nos colocou para governar. E o texto nos diz no verso 28, e os abençoou dizendo, tenho muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então olha só o que ele diz aqui, ó. Sejam fecundos. Deus não criou o homem infértil, estéril. Ou seja, além de nós sermos abençoados, Deus colocou dentro de nós a capacidade de multiplicar a semente que vem para a nossa mão. Ele fala, sejam fecundos, em outras traduções, e se multipliquem. Nós podemos ver que de Adão e Eva veio, né, quase 7 bilhões e meio de pessoas na face da terra. E Deus colocou dentro do ser humano a capacidade de multiplicar aquilo que vem à sua mão. Só que o que nós vemos na realidade é que muitas pessoas, tudo que elas pegam, né, não prospera. A semente que vem, quando ela coloca no chão, parece que o chão está de bronze e o céu de ferro. Não vai para frente, ela quer dar um passo para frente e dar 3 para trás. Por quê? Aí é só você olhar para a vida de Caim. É só você olhar para a vida de Lameque. É só você olhar a vida daquele que anda no pecado. Qual é o salário do pecado? É a morte na vida sentimental. É a morte na vida financeira. É a morte na saúde. É a morte no relacionamento dele com Deus, no relacionamento com o próximo, no relacionamento com a natureza. E eu quero dizer para você que no primeiro Adão nós caímos. Mas no segundo Adão, que é Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida, nós temos a vida eterna e vida com abundância. Só que essa vida com abundância nós só podemos viver se nós quisermos. Isaías 1,19, se eu não me engano, diz, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, a bênção depende de Deus, ela já está pronta. Mas ela tem uma condicional lá, o se, né? O pronome condicional, ele tá dizendo lá um se. Se quisermos, Deus não vai fazer você entrar numa porta, você querer viver um sonho, não vai trazer nas tuas mãos algo que você não quer. Se você
não almeja ir a Israel, se você não almeja a alma, se você não almeja mais de Deus, ser próspero, ter saúde, você nunca vai ter isso. Entendeu? É se você quiser, se você obedecer. Entendeu? Então eu quero te convidar a deixar essa vida de pecado, de mentira, de infidelidade, quem sabe de prostituição, das drogas, de tudo aquilo que você que tem te afastado de Deus, porque quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança parecidos com Ele. Deus nos abençoou e nos deu a capacidade de multiplicar aquilo que vier às nossas mãos. Ele fala que e os abençoou e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Deus nos colocou nessa terra não para sermos escravos, mas para dominarmos. E o que você tem vivido? Será que é o contrário disso? Ele fala aqui, ó, e para vocês se alimentarem eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Note, queridos, que quando Deus criou o homem originalmente, ele, como eu já falei, o fez parecido com ele, a sua imagem e semelhança, com atributos, né, comunicáveis que ele tem, também nós podemos ter, que são as características do amor, inteligência, sabedoria, né, e assim por diante. Deus nos abençoou, nós somos abençoados, Deus nos deu a capacidade de multiplicar aquilo que veio à nossa mão, e Ele também pensou na nossa saúde. Note que originalmente Deus deu aqui, ó, para a alimentação, eu lhes dou as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutas. E os animais Deus deu capim e verduras. Ou seja, não tinha nenhum animal carnívoro. E só depois do pecado, se eu não me engano, Gênesis 9, 2 em diante, é que Deus permite ao homem, depois do dilúvio, comer carne. Eu não estou falando que comer carne é pecado, não, porque eu como. Agora eu vou te falar. Não é um alimento saudável. Se nós formos pesquisar na ciência, nós vamos ver que a carne ela produz muita oxidação nas células do corpo. Ou seja, o nosso corpo, para digerir a carne, ele gasta ele investe uma grande quantidade de energia. Ou seja, quem se alimenta demais com carne ou com muita carne, ele não só está propício a pegar muitas doenças do coração, tem uma série de doenças, pesquisa no Google aí que você vai ver, né? Mas também ele envelhece mais rápido. Uma alimentação saudável é uma alimentação em que nós também pensamos naquilo que nós vamos comer. De que você tem se alimentado? Será que você tem comido comidas gordurosas, não tem se exercitado, né? Deus deixou aqui, ó, veja, se você tem alguma dúvida, veja lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, para vocês se alimentarem eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Estou falando para você deixar de comer carne, não, eu como frango, como carne, mas eu quero dizer que eu além de me exercitar, eu como mais verduras. E não como muito, entendeu? Como mediano. Porque o corpo também não foi feito para viver se alimentando. Esse negócio de que o corpo tem que se alimentar de 3 em 3 horas, isso aí é uma mentira da indústria alimentícia. E que leva muitas pessoas a estarem obesas, a terem dificuldade até mesmo de jejuar. Tem muito crente carnal, meu amigo. Carnal, você não pode dar uma pisadinha no pé dele que ele quer, né? Ele quer resolver de qualquer jeito, ele quer fazer isso, fazer aquilo. E eu vou te falar, meu querido, que nós temos que jejuar. Não há vida com Deus sem oração. Não há vida com Deus sem jejum. Hoje mesmo, né, aqui no Ministério Fits, nós temos por costume jejuar no sábado e no domingo. Mas a gente tem visto a gente só mandando para dentro, não jejua, carnal. Pessoas que outrora eram, né, bênção no altar,
buscavam a Deus, pregavam a palavra, tá só na carne, não jejua. Não busca a Deus mais em oração, no jejum, na leitura da palavra como fazia antes. Então, se lembre do exemplo lá de Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, da igreja de Éfeso. Era uma igreja que prestava muita atenção na doutrina, combatia os falsos profetas, trabalhava, mas que tinha esquecido o seu primeiro amor. Né? Então, volta ao primeiro amor, volta a orar, volta a jejuar e também, se você quiser saúde para o seu corpo, paz para a sua alma e a salvação, volte-se para a palavra, cuide da sua alimentação. Não fica aí só no pecado da gula, só tá cheio e mandando mais para dentro. Tá cheio, tá vendo que precisa, né, emagrecer e não cuida da saúde. Entendeu? Então quero te convidar a cuidar de você mesmo, a saber que você não é um zero à esquerda, mas você é imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para governar. Deus te deu a capacidade de multiplicar aquilo que vem na sua mão. E Deus deixou as verduras para a gente se alimentar. Lá em o que não é natural, né? Lá em Gênesis 9:2 é que ele nos permite comer a carne de animais. Entendeu? Então, o segredo da vitória está em guardarmos a palavra do Senhor e analisarmos seus princípios e colocarmos em prática. Então, tudo isso que foi falado aqui, coloque em prática, falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que esses princípios destacados aqui também vão trazer bênção e prosperidade para você. E a palavra do Senhor nos termina dizendo: e viu Deus que tudo que havia feito era muito bom. Então a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Coloque em prática e com certeza você vai viver o céu aqui na terra e o céu nas bodas celestiais quando nós subirmos para morarmos eternamente com o Senhor. Um grande abraço e fica na paz.